Bom, turma, então agora nós vamos ver os métodos de regressão, tá? A gente viu os métodos de análise exploratória de dados, são os métodos de aprendizado não supervisionado, e agora vamos começar a ver os métodos de aprendizado supervisionado, tá? Começando pelos modelos de regressão. Então, nos modelos de regressão, a gente tem a variável, então a gente é um aprendizado supervisionado, a gente sabe a resposta do nosso conjunto de treinamento, né? Que a gente vai treinar o nosso modelo, e essa resposta ela é contínua, tá? São valores contínuos. Então, de maneira geral, o que a gente tem para esse tipo de problema são os modelos de regressão, né? E os modelos de regressão, um modelo de regressão ele é obtido por meio da resolução do sistema linear. No caso aqui, por exemplo, xb igual a y. Então, como a gente já viu, né, anteriormente, os nossos dados normalmente são representados por uma tabela de dados, que é uma matriz X. E aí o modelo de regressão, que tenta prever uma resposta Y, ele é construído por meio de uma equação linear, cujos coeficientes são dados por esse vetor B. Então, o problema de regressão, de resolver o modelo de regressão, consiste em você encontrar esse vetor B. E encontrar esse vetor B é resolver esse sistema linear, tá certo? Em que consiste em resolver esse sistema linear? Consiste em encontrar uma matriz, tá? Que quando eu multiplico aqui do lado esquerdo, dos dois lados, multiplico x mais à esquerda de x e x mais à esquerda de y, essa x mais vezes x tem que dar a matriz identidade, porque aí o meu b fica x mais vezes y. Então, essa matriz x+, ela é chamada de inversa generalizada de Moore-Penrose, tá? Então, resolver o modelo de regressão é encontrar essa matriz aqui, porque o meu b sai de forma direta, x mais vezes y. Como que eu resolvo isso? No mundo ideal, né, essa x mais é a própria inversa da matriz, né? Só que isso acontece quando x é quadrada e é inversível, o que é praticamente impossível, tá? Eu não tenho conhecimento de nenhum problema de regressão onde eu tenha x quadrado e inversível. Então, em geral, a solução a gente obtém minimizando os erros, que é o famoso problema dos quadrados mínimos, em que você minimiza a diferença entre o valor real da sua resposta, né, e o valor previsto pelo modelo, que é x vezes b. Aí isso aqui é a norma 2 do vetor ao quadrado, que eu já mostrei também para vocês anteriormente. É a soma dos quadrados, né, dos elementos desse vetor aqui, que é a diferença entre o valor real e o valor previsto pelo modelo. Então, mais uma vez, eu vou só mostrar para vocês de onde que vem esse modelo, tá? Eu não vou entrar em detalhes na matemática, porque senão eu teria que me aprofundar demais, mas só para vocês saberem como é que funcionam, né, esses modelos, de onde que eles surgem. Então, essa equação linear é obtida através de, normalmente é obtida através de um desses métodos aqui, MLR, PCR e PLS. MLR é Multiple Linear Regression, que é simplesmente resolver o problema dos quadrados mínimos. É resolver esse problema aqui, você encontrar a matriz, né? Você minimizar o erro e aí encontrar esse vetor de coeficientes que minimizam o erro, que é aquele ajuste da reta, né, turma? Só fazendo aqui um parêntese, né? Lembrando, né, do problema dos quadrados mínimos, no caso univariado. Você tem aqui um conjunto de pontos, né? E o problema dos quadrados mínimos é o que? É você encontrar a reta, né, que passe por esses pontos, de modo a minimizar, né? Se eu colocar aqui um eixo y e aqui um eixo x, é encontrar a reta que minimiza esses erros aqui, ó, tá? É a reta que minimiza esses erros aqui. Então, a soma dos quadrados desses erros, que é exatamente essa diferença aqui, y menos xb, tem que dar o menor valor possível, tá certo?
Então, voltando aqui. O MLR é isso, né, que eu acabei de falar. Só que esse problema ele só tem solução quando, em primeiro lugar, a minha matriz tem que ter mais linhas que colunas, tá certo? Então eu tenho que ter mais exemplos, mais amostras do que atributos, do que variáveis. E as colunas, as variáveis, elas não podem ser correlacionadas, porque isso aí dá problema numérico. E aí a solução do meu problema não é estável, não é confiável, tá? Para resolver esse problema da regressão linear, ou você faz uma seleção de variáveis, de modo que você fique com menos colunas do que linhas, ou você pode lançar mão dos chamados métodos de projeção, tá? Então, devido às limitações impostas pelo MLR, uma solução é projetar as variáveis da matriz X em um espaço de dimensão menor, que é o que a gente viu para o PCA, turma. Então, por exemplo, eu tenho uma matriz aqui que tem 50 linhas e 200 colunas. Eu posso fazer um PCA nessa minha matriz X, né? Projetar essas 200 colunas em 5 colunas, por exemplo, que a gente viu que o PCA ele faz essa projeção trazendo o máximo da informação que existia originalmente, né? E fazer a regressão em cima dos meus scores, da minha matriz de scores que eu falei para vocês lá no PCA. Isso que eu acabei de falar para vocês é como funciona o PCR, que eu vou já explicar para vocês. Mas de maneira geral, os métodos de projeção eles fazem isso aqui, eles decompõem a matriz X, tá certo? Em 3 outras matrizes, U, R e V transposto, tá? U é uma matriz ortonormal de dimensões I por P, tá? Então, minha matriz original tinha I linhas e J colunas. Então, se eu fizer a projeção em P componentes, né, pensando lá nas componentes principais, a minha matriz U ela é ortonormal I por P. A matriz V é ortonormal também J por P. Lembrando que ortonormal é porque as colunas são ortogonais e são normalizadas, ou seja, a norma de cada coluna é igual a 1. E R é uma matriz não singular de dimensões P por P, tá? Não singular significa que ela possui inversa, tá certo? Então, essa matriz R, como U e... Eu tinha usado V aqui, né? E agora eu usei W. Então, vou mudar aqui logo, tá, pessoal? Para W, para ficar coerente, tá certo? Então, ó, a minha matriz R ela é dada por U transposto X vezes W. Tá? Por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte fato. Também aqui só ilustrando, né, para quem tiver interesse em entrar na matemática. X é igual a U, R, W transposto. Certo? Se eu multiplicar por W dos dois lados, então fica WX é igual... Aliás, por W não, por W à direita, tá? Se eu multiplicar por W à direita, né? Porque o produto de matriz não é comutável, isso aqui vai ficar U, R, W transposto, W. Como W é ortonormal, isso aqui é a identidade. Então, isso aqui vai ficar XW é igual a U vezes R. Aí agora eu vou multiplicar por U transposto à esquerda. Então fica U transposto, XW igual a U transposto R. U transposto UR. Aí isso aqui é a identidade. Então R é igual a U transposto XW. Certo? Então, essa matriz R é dada por U transposto vezes X vezes W. E a inversa da matriz X, ela é W vezes R a menos 1 vezes U transposto, tá certo? Porque a inversa da matriz, né, é a matriz que eu multiplicando por esse lado vai dar o próprio X.
tá certo? Então, é como se eu invertesse tudo aqui, ó. É a inversa da W, eu inverto inclusive a ordem do produto, tá, pessoal? Então, fica a inversa da W, que como ela é ortonormal, é da W transposta é W, vezes a inversa do R, vezes a inversa do U, que é o transposto. E aí o meu B, que é x mais vezes y, é só eu substituir isso aqui. Então aqui é só o detalhe matemático, tá, de como que você obtém esse B. E aí o que vai mudar os diferentes métodos de projeção é esse R, essa matriz R, bem aqui, tá, pessoal? Como que é a matriz R em cada método? No PCR, a matriz R é diagonal. E no PLS, a matriz R é bidiagonal. Só lembrando, o que é uma matriz diagonal? É uma matriz onde só os elementos da diagonal principal são diferentes de zero. Todos os outros são iguais a zero. E a matriz bidiagonal, ela, além de ter a diagonal diferente de zero, tem uma diagonal acima ou abaixo, também diferente de zero. Tá? Então, PCR, só lembrando o PCR que eu já expliquei para vocês sobre o PCA, ele faz isso, ele faz essa decomposição, né? Deixa eu voltar aqui no meu... A gente viu, né, que o PCR tem essa decomposição aqui, né? O primeiro Então, x é igual a U, R, W transposto, né? Só que a gente viu lá no PCA que o PCA ele faz o seguinte, ele faz T vezes L transposto, né? Então, essa matriz U vezes R é a matriz de scores. Então, o PCR nada mais é do que o PCA. Só que aí você faz a decomposição, né, dos componentes principais, e aí faz a regressão em cima da matriz de scores. É simplesmente isso. Já o PLS faz algo semelhante, só que essa matriz R é bidiagonal, fica um pouquinho diferente. Mas a ideia é a mesma, ele também faz uma projeção. E qual a diferença na prática do PLS para o PCR? É que o PLS, pessoal, ele utiliza a informação contida na variável dependente para fazer essa decomposição. Então ele já analisa no processo de decomposição a informação que vem do y, da minha resposta. Então o PLS ele costuma ser mais utilizado porque ele acaba usando, aí no PLS, em vez de chamar de componentes principais, a gente chama de variáveis latentes, tá? Como a gente chama de... Aí quando a gente faz essa decomposição, essas variáveis latentes que eu obtenho no PLS, normalmente em número menor do que as componentes principais do PCA, porque ele já está usando a informação do Y, tá? Então são só detalhes matemáticos, mas na prática a gente costuma usar mais o PLS do que o PCR. Mas eu vou mostrar como é que funciona cada um, e aí vocês vão ver como é que funciona, o que, é que vocês acham melhor, tá certo? Então, continuando aqui. Vamos agora para o código, né? Então, nesse exemplo aqui, que eu vou mostrar nesses métodos de regressão, tá, pessoal? Eu vou usar uns dados que eu trabalhei de QSAR, tá certo? Que tem, como eu falei para vocês, dados de QSAR, a gente analisa a estrutura química, né, das substâncias, de um conjunto de compostos, por meio de propriedades calculadas teoricamente, e tenta relacionar com a atividade biológica. Então, essa é uma matriz que eu calculei de descritores, e aqui é o vetor de atividades biológicas, tá? Então, eu vou abrir esses conjuntos de dados, eles estão em arquivos diferentes, tá? Então, aqui vai ser o meu X e aqui vai ser o meu Y. Né? Aqui eu estou mostrando as dimensões de cada um deles. E depois eu vou autoescalar, que nem a gente fez lá para o PCA, tá certo? Só que aqui eu vou guardar dessa vez, eu vou usar esse standard scalar.fitx e ele guarda para mim as médias e as variâncias, tá? Da minha matriz X. Aí aqui eu só fiz o fit, né? Então ele não mudou a matriz, ele só calculou as médias e as variâncias. Por isso que eu coloquei aqui autoescalando de fato, porque o transform é que faz o autoescalamento que a gente já viu, tá? E aqui eu vou mostrar que quando eu autoescalo, como é que fica a média e o desvio padrão, tá? Depois de x autoescalado. Então eu vou executar aqui.
E aí eu vou mostrar para vocês. Deixa eu sair aqui do modo apresentação. Então, ó, as dimensões de x é uma matriz de 49 linhas e 564 colunas, e y é o meu vetor de 49 linhas e uma coluna, né? Aí aqui as médias de x, quando eu fiz o fit, né? Ele vai e calcula as médias, tá? E as variâncias. Por quê? Porque ele vai pegar, autoescalar, ele vai fazer o quê? Ele vai subtrair essas médias e depois vai dividir por essas variâncias, né? No caso, pelos desvios padrão. Aí como é que fica? Média de x autoescalado. Tá vendo? Um número vezes 10 a menos 17, 10 a menos 16, isso aqui é aproximadamente zero, tá? É porque como tem aproximações numéricas, aquele negócio de número de ponto flutuante que eu falei para vocês lá atrás, não dá exatamente zero, mas isso aqui na prática é zero. E o desvio padrão, ó, tudo 1, tá? Tô aqui para mostrar para vocês como é que funciona o autoescalamento, tá bom? Aí, pessoal, eu vou fazer aqui uma regressão linear, tá? Vou pegar aqui a minha matriz autoescalada e fazer a regressão linear. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, quando eu faço, eu executei, né? Agora eu vou explicar o que é cada coisa aqui. Então, isso aqui eu vou mostrar depois, tá? Primeiro, Linear Model é um pacote que tem vários modelos lineares, né? Como o nome está dizendo. E aí eu vou usar a regressão linear do pacote Linear Model. Então aqui eu estou criando um objeto MLR, tá? Aí aqui eu fiz mlr.fit, então vocês já podem se acostumando, né, com esses métodos que existem nesses objetos, né, nessas classes do scikit-learn de previsão, tá? Então primeiro você faz um fit, você faz o ajuste, né? Gera o modelo e depois faz a previsão desse modelo. Então esse YC, que é o meu Y de calibração que eu estou chamando, é o Y que foi previsto pelo meu modelo de regressão linear, tá? Esses outros dois imports aqui, a gente vai usar mais na frente, aí eu vou explicar para vocês. Que aqui é para fazer a validação cruzada, que está no pacote Model Selection, e no pacote Metrics, você tem, como o nome está dizendo, métricas, para você avaliar a qualidade do seu modelo. Então aqui é o erro quadrático médio, e aqui é um R2 score, que é o coeficiente de determinação, tá? Daqui a pouco a gente vai usar essas métricas aqui. Então esse é o valor do Y previsto, tá? Pelo meu modelo. Se eu calcular o R2 score, como eu falei, é o coeficiente de determinação. Vocês já devem ter visto lá em alguma regressão linear, vocês venham a ter feito. Então esse R2 score, quanto mais próximo de 1, significa que melhor ajustado está o meu modelo. Tá certo? Então, quem que eu passo como parâmetro para o R2 score? O Y real e o Y calculado pelo modelo. Então, quando você vê aqui, ele deu 1. Olha aí você pensa, ah, coisa linda, ajustou perfeitamente, né? Só que não é bem assim, tá? Eu também falei lá atrás que, dependendo do modelo que você está usando, quantas variáveis, por exemplo, você quer ajustar seus dados por um polinômio. Você consegue ajustar, aumentando o grau do polinômio. Se o grau do polinômio for o número de linhas da sua matriz, por exemplo, ele ajusta perfeitamente, vai dar uma correlação 1, coeficiente de determinação 1. Aqui deu 1 porque tem mais colunas do que linhas, tá? Lembra que era 449 linhas, ó, vamos voltar aqui para o nosso shape. Ó, 49 linhas e 564 colunas. Então ele ajusta perfeitamente. Mas na hora de prever, ele não prevê direito. Então aqui ocorre o que eu falei lá atrás para vocês, que é o chamado overfitting, né? Um sobreajuste. Então esse modelo aqui não serve para nada, tá, pessoal? A gente precisa validar esse modelo. E uma primeira validação que a gente faz é a chamada validação cruzada, tá? Então como que funciona a validação cruzada, turma? A validação cruzada funciona da seguinte maneira. Você pega o seu conjunto de treinamento, tá? Você tem aqui uma matriz X, tá certo? Você tem aqui a sua matriz X e aqui o seu vetor Y, né? O seu vetor de respostas. Aí como que funciona a validação cruzada? Você divide as suas amostras em grupos,
tá bom? Então você divide aqui, ó, por exemplo, você pega isso aqui e tira, tá certo? Aí você faz o modelo de previsão só com essa matriz aqui que sobrou. Pega essa matriz aqui, pega esse y aqui, constrói um modelo e aí você prevê essas amostras que ficaram de fora aqui. E aí compara com esse valor aqui para saber o erro. Depois que você faz isso, você pega outro grupo, tá? Eu vou fazer os grupos aqui. Vamos supor aqui que eu peguei a minha matriz X, tá? E dividi aqui em 1, 2, 3, 4 grupos, tá certo? Que é o grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Na primeira parte, você tira o grupo 1. Aí faz a sua matriz X só com os grupos 2, 3 e 4, o Y também, constrói o modelo e prevê essas amostras que estavam no grupo 1. Depois você faz o seguinte, você pega, tira o grupo 2 e volta o grupo 1. Então, quando você vai fazer outro modelo, você faz o outro modelo, tá? Vou pegar aqui, dividir de novo, 4 grupos, tá? Aí você tira o grupo 2 e fica com o grupo 1, 3 e 4. Aí constrói o modelo com os grupos 1, 3 e 4. Prevê as amostras do grupo 2 e calcula o erro. Aí faz isso para o grupo 3 e para o grupo 4, de modo que todas as amostras foram retiradas pelo menos uma vez. Os valores de y que foram previstos durante essa validação cruzada é o que a gente chama de y da validação cruzada, tá certo? Que é o que a gente tem aqui embaixo, ó. Que é o y da validação cruzada, tá certo? Então, como que eu faço essa validação cruzada? Eu uso esse método cross, essa função cross-val-predict, tá? Que ela vai fazer a validação cruzada e calcular a previsão, né, desses grupos que ficaram de fora. Então, quem que eu passo como parâmetro? O método de regressão que eu estou usando, que é o meu MLR, que eu criei lá atrás, ó. Esse MLR aqui, que eu fiz o fit, tá? O que mais? A matriz X, a matriz Y, e aqui esse parâmetro CV, pessoal, é o número de grupos que eu vou formar, tá? O número de grupos que eu vou formar. Quando eu tenho uma matriz que tem poucas linhas, é comum a gente usar o que a gente chama de método leave one out, tá? Então, o que significa leave one out? É deixar uma amostra de fora toda vez que você for fazer essa validação cruzada. Então, você tira uma amostra, constrói o modelo com as demais e prevê essa amostra que foi de fora. Aí volta ela no segundo passo, tira a segunda amostra, faz a mesma coisa, uma vez para cada amostra. Então, o número de grupos, quando você usa o leave one out, é o número de amostras. Por isso que eu coloquei aqui, len xa. Aí que eu vou mandar imprimir o y previsto e vou calcular o R2 score, tá? Para a gente ver aqui. Então, pessoal, tá aqui o y previsto. E aqui o meu R2 score, ó, tá vendo? Ó, é 0,6, ó, já não deu o 1 que estava aqui. Então, esse R quadrado do modelo que não pode ser muito diferente desse R quadrado da validação cruzada, tá? Existe uma regrinha que diz que não pode ser maior do que 0,3. Então, aqui está ruim, né? Aqui está ruim. Uma das maneiras de você tentar melhorar o seu modelo, como eu falei para vocês, no caso do MLR, é selecionar as melhores variáveis, os melhores descritores aqui no caso, os melhores atributos, as melhores features que a gente chama. Então existe esse pacote aqui, Feature Selection, tá? No scikit-learn, que tem aqui esse método select, essa classe, né? Select K-best. Seleciona as K melhores variáveis, segundo algum critério. Esse F regression, no caso, é a correlação individual. Se você fizesse, no caso, a regressão univariada de variável por variável. E aí ele vai, eu seleciono quantas variáveis eu quero. Aqui eu selecionei aleatoriamente, tá, pessoal? Escolhi 6. Então, lá das minhas 565, né, variáveis, se eu não me engano, 564,
eu vou selecionar 6 melhores. E aí vou fazer a previsão agora com esse meu XNew, né? O meu XNew vai pegar, quando eu fizer o Fit Transform, que ele faz ao mesmo tempo o Fit e o Transform, tá? Aí eu vou obter uma nova matriz e aí eu vou mostrar aqui, ó, o shape da minha XNew. Aqui é só um warning, porque mudou um tipo de dados aqui, mas não tem problema não. Tá vendo? Ó, 49 por 6. Então eu selecionei 6 variáveis dessa minha matriz original. E aí agora eu vou fazer todo o processo de novo. Eu vou fazer o fit usando a matriz XNew e vou fazer o predict para calcular o y de calibração. Vou calcular o score, vou fazer a validação cruzada usando o meu XNew, de novo. O número de grupos é o número de amostras. Vou fazer calcular o meu R2 score e ver quanto é que deu. Então, ó, observem aqui que o R quadrado piorou, né? Porque quanto menos variáveis, menor o R quadrado. É isso mesmo, mas o R quadrado não é o mais importante. O R quadrado da calibração. O importante é o da calibração estar próximo da validação cruzada, porque isso indica que não há sobreajuste, tá certo? Então, quando você tem uma calibração muito boa e uma validação cruzada bem diferente, significa que seu modelo está sobreajustado e isso quer dizer que provavelmente ele não vai prever bem, tá certo? Em seguida aqui, pessoal, eu vou fazer o PCR, tá? O PCR ele não está implementado de maneira explícita no scikit-learn. Então, estou fazendo o PCR na mão, entre aspas, exatamente do jeito que eu falei para vocês. O que é o PCR? É você fazer um PCA e depois fazer a regressão com a matriz de scores, tá? Então, olha como eu estou fazendo exatamente isso. Ó. Eu importei o PCA. Aqui estou criando um objeto PCA com 8 componentes. Também escolhi aqui aleatoriamente, tá? Fiz o fit e a matriz de scores. Não precisava nem de ser fit transform. Podia ser só transform, né? Porque fit transform ele faz o fit e o transform, né? Como eu já fiz o fit aqui, não precisava ser fit transform, mas tudo bem. Aí, olha só, eu vou criar aqui o meu PCE, que é uma regressão linear. Vou fazer o fit com a matriz de scores, ó, e vou fazer o predict com a matriz de scores. E aí eu vou fazer a validação cruzada para calcular o meu YCV do PCR e calcular os R quadrados da calibração e da validação cruzada, tá certo? Então, ó, executando aqui, o meu R quadrado da calibração deu 0,755 e o da validação cruzada deu 0,613. Então já melhorou aqui em relação a essa seleção de variáveis, por exemplo, já ficou um pouquinho melhor, tá? Só que aqui eu fiz, pessoal, um PCA aleatório, que eu simplesmente escolhi 8 componentes. Mas e se eu usasse a matriz de scores com 5 componentes, ou com 3, ou com 2? Então, como que eu escolho qual é o melhor número de componentes para eu fazer esse meu PCA para poder fazer a regressão linear? Então, para isso, eu vou testando, não tem como eu saber de antemão. Como que eu faço esse meu teste? Eu faço um PCA com uma componente, faço a regressão. Faço o PCA com 2 componentes, faço a regressão. Então, eu vou fazendo, variando o número de componentes e vendo quanto que dá esse erro da validação cruzada, tá? Quanto melhor for o meu modelo, eu escolho o número de componentes ideal. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, eu estou criando aqui uma lista de CV scores e uma lista de C scores, tá? Então, de novo, CV scores, a score da validação cruzada, que é o score daquele Y que eu obtenho quando eu tiro a amostra do modelo, construo e prevejo quem eu deixei de fora. E vou fazendo isso. Os C scores são os scores da calibração, que é o score da calibração. Eu não tirei ninguém, construí um modelo com minha matriz toda e fiz a previsão em cima da matriz, certo? Aí ele vai e calcula o R quadrado. Além do CV, além dos R quadrados, eu também estou calculando o MSE, tá? Da calibração e da validação cruzada. O que é o MSE? Aqui nesse caso é o Mean Square Error, tá? Que eu importei lá atrás, que é o erro quadrático médio.
que é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos erros. Tá bom? Então, ó, observe o que eu estou fazendo aqui. Para ir de 1 até o 8, né? Porque eu não tinha feito 8 componentes. Aí, quem é a minha matriz de scores aqui? É a matriz de scores que eu tinha calculado aqui, todas as linhas dela, só que a coluna I mais 1, tá certo? Por quê? Porque o I não começa do zero. Então, eu não vou fazer com uma variável só, por isso que eu estou fazendo sempre... Não, deixa eu só olhar aqui. Só conferir se I mais 1 aqui. Eu estou pegando as colunas até a coluna I mais 1, por quê? Porque ela começa do zero, tá? Então eu comecei aqui com, por exemplo, aqui eu peguei todas as linhas e a coluna, todas as colunas até a 1, que é aquela notação estranha do Python, né? Lá do range, aqui, range 5, vai de 0 até 4, né? Então no caso aqui, todas as colunas até a coluna 1 é porque eu estou pegando só a coluna 0. Não é isso? Então, no primeiro passo, o I é 1, eu estou pegando só a coluna 0. Aí, ó, fiz um PCR.fit com essa matriz aqui, que tem só a coluna 0, e um predict, tá? Aí, calculei o meu YCV do PCR. Fiz a validação cruzada, né? E agora eu vou calcular os scores, tá? Aí, aqui os meus scores, meus 6 scores, que é o Y da calibração do PCR, ó, que é simplesmente o predict. Aqui o Y da validação cruzada. Aí aqui eu estou calculando o erro quadrático médio, né? Então aqui é o R quadrado e aqui o erro quadrático médio, tá? Então, ó, fiz isso aqui. Calculei esses erros. Aqui que eu vou fazer em seguida? Eu vou plotar, tá, esses erros. Por quê? Porque eu vou ver quanto foi que deu o erro com uma variável latente, com duas, com três e assim sucessivamente, tá certo? Então aqui é gráfico, tá, pessoal? Aqui eu botei os dois exemplos, né? Para vocês, aqui usando o Bokeh, aqui usando o Plotly, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui dos gráficos não, tá, pessoal? Porque eu já expliquei lá na aula de gráficos grande parte. Qualquer dúvida é só vocês me perguntarem depois. Que o mais importante é o resultado. Então, ó, esse erro quadrático médio a gente costuma chamar também de, a gente chama de ou SEC ou RMSEC, tá? RM é de root mean, né? Root mean square error of calibration, esse C. E aqui é o root mean square error of cross validation. Então observem como que varia esses erros, como que variam esses erros. Aqui é o erro quadrático médio no meu modelo com uma variável, com uma componente principal, com duas, com três, com quatro, com cinco, com seis, com sete, com oito, tá? Tá aqui, ó, número de componentes. Então, observem que o erro da calibração ele sempre cai, tá, pessoal? Por quê? Porque no modelo de calibração, quanto mais parâmetros eu tiver, menor o erro. Isso aí é fato. Inclusive, ele pode chegar a 1, como a gente viu lá para aquele MLR lá do começo. Então, o erro da calibração aqui não é parâmetro, porque o erro da calibração ele sempre vai diminuindo. Só que o que acontece? Se o erro ficar zero da calibração, eu tenho overfitting, né? Tenho sobreajuste. Então aqui o mais importante é o meu RMSEC, né? Aí observa que ele sobe aqui e de repente ele dá uma queda com 4 componentes. Aí depois ele volta a aumentar de novo. Então o que isso significa? Que se eu fizer o meu PCA com 4 componentes, eu vou obter um modelo melhor, porque ele deu menor erro, tá certo? Aí aqui, como eu falei para vocês, é a mesma coisa, só que usando o Plotly, tá? Aí o Plotly tem um gráfico mais bonitinho, né? Quando você passa o mouse, né? Você vê aqui 4 componentes, tá certo? E aqui eu vou plotar os R quadrados da calibração e da validação cruzada. No da validação cruzada eu estou chamando de Q quadrado, quem quer ser R a gente chama de Q quadrado, tá? Mas em geral ele é chamado de R quadrado da validação cruzada mesmo. Então observe aqui que no caso do Q quadrado ou R quadrado, quanto mais próximo de 1, melhor. Então quanto maior isso aqui, é melhor. E esse aqui, obviamente, tem que confirmar o do erro quadrático médio, tá? Então também é melhor com 4 variáveis latentes. No Plotly fica melhor para a gente enxergar. Então, ó, tá vendo? O R quadrado vai aumentando sempre.
Só que o Q quadrado, não, o da validação cruzada, ó, ele tem um máximo aqui em 0,640. Então, ó, os meus gráficos aqui mostraram que com 4 variáveis latentes o meu modelo é melhor, com 4 componentes principais. Então, eu vou pegar a matriz, né, com 4 componentes principais, vou calibrar, vou fazer a validação cruzada e mostrar aqui o meu R quadrado. Então, deu 0,711 da calibração e 0,64 da validação cruzada. Então, é um modelo bom. Normalmente, quando esse R quadrado é maior que 0,5, tá? 0,5 para validação cruzada, 0,6 para calibração, eu tenho um modelo aceitável, dependendo da linha de pesquisa, tá, pessoal? Em QSAE costuma ser assim. Eu já vi casos, por exemplo, no caso de química analítica, que os dados se ajustam bem, né? Prevêem bem, isso aí a gente acha ruim. Já uma vez eu vi um seminário de dados de metabolômica, em que eles consideravam o R quadrado 0,3, 0,4 bom. Então depende da área, tá? Que você está trabalhando. Mas em geral, quanto mais próximo de 1, melhor. Mas maior que 0,5, a gente costuma aceitar. E aí, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês que os modelos de regressão, eles trazem os coeficientes do modelo e o intercepto, tá? Porque eu não estou fazendo uma regressão linear, então é como se eu estivesse ajustando uma reta que toca o eixo Y em algum ponto, que é o chamado intercepto. Então esses aqui são os coeficientes do modelo MLR, aquele lá atrás que eu selecionei 6 variáveis. E esses aqui são os coeficientes e o intercepto do meu modelo PCR, tá? Que são em cima das componentes principais, ó, que eu peguei 4 componentes principais. Observem que o intercepto é o mesmo, tá? Por que o intercepto é o mesmo? Porque é a média, tá, pessoal? Depois que eu autoescalo a média não é zero, então simplesmente eu faço uma translação em relação à média. Então qual é o significado desses coeficientes aqui, tá, pessoal? O significado desses coeficientes é o seguinte. Por exemplo, isso aqui significa que o meu modelo, né, o meu y previsto pelo modelo vai ser 0,067 vezes a variável 1, que eu estou chamando de x1, tá? Mais 0,018 vezes a variável x2, mais mais 0,092 vezes a variável x6, mais 6,476. Então, essa é a equação que vai prever os valores de y. Então, se eu pegar aqui para a linha 1 da minha tabela e substituir os valores da variável 1, da 2, da 3, da 6, na hora que eu substituir esses valores, vai dar um y previsto, que é o meu y de calibração, que aí eu vou comparar lá para calcular esses scores, por exemplo. E no caso aqui do PCR, o meu y previsto vai ser 0,065 vezes o T1, né? Que é a primeira coluna da matriz de scores, porque eu não estou fazendo a regressão em cima dos scores, mais 0,016 vezes T2, mais 0,0088 vezes T3, mais, esse T3 aqui ficou parecendo um mais 0,069 T4 mais 6,476. Tá certo? E aí, se eu quiser essa equação em função das variáveis originais, é só lembrar, né, no PCA que isso aqui é uma combinação linear das variáveis originais, aqui é outra. Aí eu vou e substituo aqui, tá certo? Então, isso aqui é um modelo de regressão. Você obtém uma equação, né, linear. Por que a gente chama de linear? Porque os expoentes aqui são iguais a 1, tá? Se fosse uma dimensão, isso aqui era a equação de uma reta, né? Então, no caso de um espaço de mais dimensões, isso aqui é a equação de um hiperplano, tá bom? Esses coeficientes, turma, às vezes a gente usa para interpretar o modelo. Dependendo do valor do coeficiente, ele pode indicar a importância de cada variável dessa para o modelo, tá certo? Isso a gente vê mais adiante. Agora, pessoal, vamos ver o modelo PLS, tá?
como que funciona a regressão PLS. Então, o PLS está implementado no Scikit-Learn. Então, é que nem o MLR, você vai direto. Só que ele está nesse pacote aqui, Cross Decomposition. Tá? Então, você importa a regressão PLS. Aí eu vou fazer aqui que nem o PCA. Vou chutar aqui o número de componentes, que no caso do PLS a gente chama de número de variáveis latentes. Aí vou fazer o fit, vou fazer o predict para calcular o y de calibração e calcular o score aqui, tá? Então tá aqui, ó. Fiz o fit, calculei. Então, ó, esse valor aqui, turma, aqui é o PLS, mas aqui no PLS a gente vai obter uma equação daquela que eu acabei de mostrar. É o resultado, por exemplo, o que é esse 4,85 aqui? É eu pegar a primeira linha da minha matriz e substituir na equação, aí vai dar 4,85. O que é esse 6,515? É eu pegar a segunda linha da minha matriz XA e substituir na equação, e assim sucessivamente. Tá certo? E aí o score eu calculo como? Comparando o y previsto pela equação com o y real. E aí ele vai me dar esse score aqui, que nesse caso aqui deu 0,99. Que beleza, né? Isso da calibração, mas quando eu faço a validação cruzada, aí o que é esse y da validação cruzada? Aí de novo, né? Tiro uma amostra, construo um modelo com a demais, prevejo a que deixei de fora, tá? Então, por isso que o R quadrado da validação cruzada, turma, sempre é menor que o da calibração. Sempre. Porque você prevê uma amostra que ficou de fora do modelo, normalmente traz mais erro. Tá certo? Então, se a gente for ver aqui o nosso R quadrado da validação cruzada, deu 0,611,77. Aí, mais uma vez, eu chutei aqui 8 variáveis latentes, né? 8 componentes. Quem que me garante que esse é o melhor número? Ninguém, né? Então, o que eu vou fazer? Aquele procedimento que eu fiz anteriormente, ó. Eu vou fazer um modelo PLS com um componente, com duas, com três, assim sucessivamente. Vou fazer as previsões e armazenar esses scores para ver qual é o número de componentes ótimo aqui para o meu modelo, tá? Então, vou calcular aqui, tá certo? Aqui está igualzinho lá atrás, só que a diferença agora é que eu estou fazendo um PLS, ó, com I mais um componente, porque começa do zero, não é isso? Então, PLS com uma componente, com duas, com três. E aí, vou calculando os scores, adicionando numa lista. E aqui eu vou plotar, né? Essa minha lista. Aqui com o bokeh, tá certo? E aqui eu vou logo para do Plotly, porque o gráfico é melhorzinho de ver. Então, observem aqui, ó, que o meu RMSEC, mais uma vez, vai sempre caindo. Agora o RMSEC, viu, ele caiu aqui e deu seu menor valor para duas variáveis latentes. Tá certo? E aqui a mesma coisa para o Q quadrado. Aqui o gráfico do bokeh eu já adicionei umas coisinhas a mais, são esses tooltips, né? Que é para quando passar o mouse. Aí observem aqui a diferença. Eu vou mostrar aqui ao mesmo tempo os dois. Aqui é o gráfico que eu faço com o bokeh e aqui com o Plotly. Então você vê que com o Plotly ele já tem quase tudo pronto. E você faz de maneira mais... sem escrever muita coisa, tá certo? Aí você bota aqui que é markers mais lines, né? Que é para poder ser o ponto mais a linha, tá certo? Então, ó, aqui, ó, o R quadrado vai sempre aumentando quando aumenta o número de variáveis latentes. E o Q quadrado, ou R quadrado da validação cruzada, ó, ele tem o seu maior valor com duas variáveis latentes, que deu 0,649. Aqui no Plotly agora, mesma coisa, né? Então tá aqui, ó, 0,649. Aí observem aqui um detalhe. Então o melhor modelo PLS são com quantas variáveis latentes? Com duas. E o PCR era com quantas variáveis latentes? Com quantos componentes? Com 4. Então esse exemplo aqui comprova o que eu falei lá atrás, quando comparei o PLS com o PCR. Normalmente eles levam a resultados semelhantes, só que o PLS normalmente usa menos variáveis latentes, e isso é melhor, que é um modelo mais parcimonioso, tá certo? Então o número de componentes ótimos é duas variáveis latentes, né? Então eu fiz aqui, ó, o meu R quadrado da calibração 0,817, o do PCR dava 0,75, e o R quadrado da validação cruzada 0,649. Então
melhor ainda, tá certo? Então isso aqui é um modelo aprovado, digamos assim, para um estudo QSAR, por exemplo, tá? Agora, turma, eu vou mostrar uma outra coisa que a gente tem que fazer quando constrói um modelo de regressão, que é dividir de fato o meu conjunto de treinamento em conjunto teste e conjunto de treinamento. Então, vocês devem lembrar que lá atrás eu falei uma questão de erro aparente e erro verdadeiro, né? Então, o que é o erro aparente? É você pegar, construir o modelo, é aplicar o modelo aos mesmos dados que você usou para construir o modelo. E aí você calcula o erro, que seria esse R quadrado da calibração aqui, tá? Ele pode dar até 1, né? Como vocês viram aqui. Se eu botar e aumentando o número de componentes, uma hora ele vai dar 1, tá? Quando você faz a validação cruzada, você melhora um pouco essa sua previsão a respeito do seu modelo, essa validação desse modelo. Por quê? Porque você tira a amostra, constrói o modelo sem ela e prevê. Só que no próximo passo você coloca ela de volta. Então, se durante o processo uma hora você está tirando, outra hora você está colocando ela de volta. Então, a maneira mais correta de você avaliar o poder de previsão do seu modelo é dividir de fato o seu conjunto em um conjunto de treinamento e um conjunto teste. O que significa esse dividir de fato? Significa o seguinte: você tem lá 50 amostras, então 100 amostras, vai. Eu vou pegar dessas 100, eu vou pegar 30 amostras, vou tirar, tá? Vou pegar, vou guardar dentro de uma gaveta e vou esquecer que elas existem. Vou construir o meu modelo com 70 amostras, vou fazer a validação cruzada com essas 70, ver qual é o número de componentes, se for PLS, se for variáveis latentes. Terminei de construir o modelo, vou lá na gaveta, tiro minhas amostras e ó, prevê agora essas aqui. E aí compara o erro, vê qual é o erro que dá. Porque se essa amostra ficou guardadinha e não foi usada em nenhum momento na construção do modelo, se o meu modelo prevê bem essas amostras, significa que ele está pronto para prever um caso futuro, que ainda nem existe. Tá certo? Por exemplo, no caso do QSAR, que é a área que eu trabalho. A gente está falando de moléculas, né? Então, eu tenho um conjunto de moléculas para os quais eu conheço a atividade biológica. Então, construo um modelo de previsão. Para que é que eu quero esse modelo de previsão? Para ele me orientar, para eu, antes de sintetizar uma molécula nova, eu desenhar no computador, jogar no modelo e ver se o modelo vai dizer se ele tem uma atividade boa ou não. Tá certo? Então, para eu acreditar nesse modelo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar algumas dessas amostras, guardar, construir um modelo sem elas, prever para elas depois e ver se a previsão deu boa. Se a previsão deu boa, o erro deu pequeno, então significa que a molécula que eu desenhar no computador, que eu jogar no modelo, eu posso confiar no valor que ele vai me dizer e posso ir lá para o laboratório sem medo para sintetizar que ela deve dar uma atividade boa. Tá certo? Então, pessoal, aqui o Scikit-Learn, dentro desse pacote Model Selection, ele traz esse Train Test Split. Como o nome está dizendo, ele divide o seu conjunto em conjunto de treinamento e conjunto teste. Tá? Quem que você passa como parâmetro? Sua matriz X, sua matriz Y e o tamanho que você quer para o conjunto teste. Então, no caso aqui, eu coloquei test size 0,33. Significa que ele vai pegar 1/3 das minhas amostras, tá? E vai colocar no conjunto teste e 2/3 no conjunto de treinamento. Aí, quem que ele retorna? Ele retorna nessa ordem aqui. Ó, o X-train, o X-test, o Y-train e o Y-test. Tá certo? E ele escolhe aleatoriamente. Tá bom? Esse método train, test, split escolhe aleatoriamente. Então, eu vou fazer isso aqui. Criei meu conjunto de treinamento, conjunto teste. E aqui eu vou fazer tudo de novo. Eu vou criar um scaler, né? Para autoescalar o meu X de treinamento. Então, X-train A é o X-train autoescalado, né? Vou fazer a regressão PLS. Aqui eu estou assumindo 2 componentes, tá, pessoal? Aqui pode mudar, porque eu mudei o conjunto de treinamento. Mas para não fazer tudo de novo, vamos assumir que com 2 componentes vai dar bom.
Aí fiz o fit, né, do xtrain com o ytrain. Fiz o predict para calcular o score de calibração. Fiz a validação cruzada e calculei o score da validação cruzada. Então vamos ver o que vai dar aqui. Aí, pessoal, ele deu um R quadrado bom, só que o R quadrado da validação cruzada, ó, deu ruim, né? Por quê? Porque ele dividiu de maneira aleatória, tá, pessoal? Então daqui a pouco eu vou falar a respeito dessa divisão. Como que você faz essa divisão do conjunto teste e conjunto de treinamento. Quando divide de maneira aleatória, você corre o risco de dar problema, que foi o caso aqui já. Aí, como eu estou fazendo aqui para propósitos educacionais, eu vou gerar de novo para ver se melhora. Opa, melhorou, né? Então, o R da calibração deu 0,90 e da validação cruzada 0,72. Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu construí o modelo só para o meu xtrain, né? O xtest foi aquele que eu falei para vocês, que eu guardei na gaveta. Agora eu vou tirar da gaveta, tá certo? Eu vou autoescalar os dados. Aí aqui uma observação importante. Quando você autoescala a sua matriz teste, por isso que você usa esse scaler aqui. Para autoescalar a matriz teste, pessoal, você tem que... O que é autoescalar? Relembrando, é você pegar a sua matriz, calcular média e desvio padrão, subtrai a média e divide pelo desvio padrão. Eu fiz isso aqui para minha matriz, meu conjunto de treinamento. Quando você vai autoescalar o conjunto teste, você tem que usar a média e o desvio padrão do conjunto de treinamento. Tá? Por isso que você usa esse scaler, porque ó, quando eu fiz o fit, ó, com quem que eu fiz o fit? Com o xtrain. Aí lembra lá atrás que eu mostrei que ele calcula as médias e os desvios padrão dessa matriz? Então, quando eu uso o scaler, que eu fiz o fit com um conjunto de treinamento, que eu uso o transform aqui agora para a matriz teste, para o conjunto teste, ele vai usar as médias e desvios padrão que ele calculou lá atrás para a matriz de treinamento, para o conjunto de treinamento. Então, aqui está tudo corretinho, tudo bonitinho. Por isso que é bom você usar esse scaler sempre, tá? Use scaler para fazer o processamento dos seus dados, o pré-processamento, que é autoescalar. E aí depois, quando você tiver um conjunto teste, você aplica ele. Então vamos ver aqui, ó. Eu autoescalei e fiz o predict, ó, do meu x-teste. Aí como eu conheço o meu y-teste, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o score, tá certo? Então vamos ver aqui. Quanto que deu? 0,24. Então a previsão aqui ficou horrível, tá? Eu vou ficar roubando aqui, tá, pessoal? Não façam isso na prática, mas é porque para poder a aula dar certo. Então, como é aleatório, ó, aqui são valores aceitáveis. Vamos ver como é que ficou do teste. Não ficou bom. Porque lá na frente eu vou usar sempre essa mesma matriz. Vixe, que ficou horrível. Parece que deu a mesma coisa aqui. Pronto, aqui deu razoável, né? Ó. O R quadrado da calibração, da validação cruzada e o da previsão, né? Do teste. Então daqui eu acho que dá para fazer os exemplos lá na frente. Aí, como eu falei para vocês estão vendo aqui o que eu estou fazendo, né? Eu estou roubando aqui, gerando conjunto teste melhor para ver se dá resultados melhores, né? Mas não é para você fazer isso. Então, o que é para você fazer? Sempre que você puder escolher o seu conjunto teste de forma racional, você deve fazer isso. E como que você escolhe o conjunto teste de maneira racional? Você tem que escolher as amostras do seu conjunto teste de maneira que represente, né, que seja representativo do seu conjunto total. Como que eu sei que vai representar o conjunto total? Eu tenho que olhar para o x e tenho que olhar para o y. Tá? Então, na hora de escolher o conjunto teste, eu tenho que pegar, por exemplo, se eu pegar todos que têm maior valor de y para o conjunto teste, aí não dá, né? Porque eu fiz o modelo com a faixa de variação para o y e o conjunto teste está com outra faixa de variação. Então, meu modelo não pode ser extrapolado. Eu tenho que fazer uma interpolação, né? E a mesma coisa eu tenho que representar o meu espaço, né, dos dados originais. Então, eu não posso pegar dados representativos só de um conjunto de amostras.
Então, como que eu vejo o meu espaço dos dados originais? Eu posso fazer um dendrograma, lembra do dendrograma lá do meu HCA? Então, eu vou fazer aqui um dendrograma, tá? Aqui eu fiz o dendrograma usando o Matplotlib, mas eu posso fazer usando o Plotly, né? Que a gente viu que fica melhor o dendrograma, fica melhor de visualizar. Aí aqui, pessoal, eu vejo em que grupos, né? Como estão agrupadas as minhas amostras. Então, por exemplo, esse grupinho aqui tem as amostras 23, 1, 3 e 6. Esse outro grupinho aqui, começa aqui, tem a 27, a 28, a 26, a 24, a 11, a 7 e a 14, né? Se eu pegar esse grupinho aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente visualizar melhor. Né? Estão vendo aqui? Então, pessoal, eu posso pegar alguns grupos desse aqui e selecionar algumas das amostras. Aqui é que eu coloquei aqui do lado aqui da legenda, atividade biológica, para eu poder pegar, por exemplo, desse grupo aqui, eu posso pegar essa amostra 23 aqui, que tem atividade 6,85. E eu posso pegar outra aqui que tem uma atividade menor no mesmo grupo. Aí eu posso vir para esse outro grupo agora, pegar essa 27, que tem uma atividade alta, e a 11, que tem uma atividade baixa. Aí eu vou em outro grupo agora, né? Eu posso vir agora nesse grupo aqui dos vermelhos. Deixa eu ver aqui, dividiu aqui, ó. Aí eu venho aqui, quem que eu quero selecionar agora? Vou pegar uma aqui desse grupo, por exemplo, essa 49, eu vou pegar essa outra aqui, 8,45 a 32 com atividade alta. Então pega essa 17 que tem atividade baixa, tá certo? Então eu estou olhando ao mesmo tempo para o espaço X, que é o das amostras, que o dendrograma agrupou as amostras parecidas, né? E estou olhando para o espaço Y, que são os valores de atividade biológica. No caso do QSAR, né? Então, aqui são valores de Y, que pode ser o quê? No caso de... pode ser concentração, no caso de espectroscopia, ou alguma coisa que você está calculando, alguma propriedade de interesse, tá certo? Então essa é uma maneira mais racional, tá, pessoal? Que aí você escolhe um conjunto de teste que representa, né, aquele espaço dado pelo seu conjunto de treinamento, e aí sim, aí você constrói um modelo de previsão. Se a previsão der ruim, aí não vale ficar roubando não, tá? Deu ruim, então seu modelo não está bom, você tem que escolher outro método, tem que rever como que você construiu, fazer uma seleção de variáveis e por aí vai, tá certo? Para poder analisar essas relações, você pode visualizar as atividades, por exemplo, no caso aqui é o meu Y, né? Então eu posso olhar aqui essa faixa de valores, de 0 a 5 escolho uma, de 5 a 6 escolho outra, de 6 a 7 outra, só que do jeito aqui não está legal, do jeito que está aqui não está legal não. Aqui é usando o Plotly. Agora, qual é a melhor maneira de você visualizar? Fazendo um histograma, né? Ó, faz um histograma, ó. Tá vendo? Tem uma distribuição normal aqui. Então, ó, aqui, ó. Como é que você faz o histograma do Plotly? Como é que é fácil? Ó. px.histograma. Aí eu estou fazendo aqui o Y, né? E eu resolvi dividir em 6 grupos, tá? 6 grupos. Esse NBINS aqui. Então, ó, por exemplo, aqui ó, tem 6 amostras, aqui tem 5, aqui tem 6, aqui tem 7 e aqui tem 8. Tá? Então eu posso pegar e escolher, por exemplo, 2 de cada grupo. Aí como que eu escolho 2 de cada grupo? Eu escolho 2 com atividade entre 4 e 4,9. Aí vou lá no dendrograma, escolho 2, aí escolho de modo a pegar grupos diferentes. E aí eu vou e monto meu conjunto teste. Então essa é uma maneira racional, tá? De você escolher um conjunto teste, certo? Outra coisa que você pode fazer é um PCA. Você pode fazer um PCA para ver se as amostras estão agrupadas. Aqui ó, não agrupou nada no PCA, né? O PCA ficou difícil. Mas se o PCA você achar grupinho, você também pode ir lá e pegar uma amostra de cada grupinho. Aí em cada grupinho você pega uma amostra com uma determinada atividade, com um determinado valor de Y, e aí monta seu conjunto teste, tá certo? E existem, turmas, existem algoritmos que fazem isso também para você, né? Uma forma de automatizar. Eu prefiro escolher assim visualmente, tá? Mas, por exemplo, um algoritmo bastante usado, vou escrever aqui para vocês, é o algoritmo de
Kennard Stone, tá? Kennard Stone. Então ele é um algoritmo que calcula também as distâncias entre as amostras e dá um jeito de escolher, né, fazer essa escolha com base, né, nesses agrupamentos das amostras. Tá certo, turma? Então, ó, esse vídeo aqui já está ficando longo, vou parar por aqui na regressão PLS, tá? E aí no próximo vídeo eu vou falar de outros métodos de regressão que a gente pode usar usando esse pacote Scikit-learn, tá bom?